Então, pessoal, dando continuidade à aula 1, né? A gente vai começar agora a parte 2 da primeira aula. E vamos continuar vendo aspectos para classificar as equações diferenciais ordinárias. Perfeito? Vamos lá. Perfeito. Bom, além disso, né, além desses critérios que a gente falou anteriormente, a gente tem também que as equações lineares, quando são lineares, as equações lineares se subclassificam em equações com coeficientes constantes e com coeficientes variáveis. Além disso, cada uma dessas se subdivide em homogênea e não homogênea. Então eu posso ter uma equação linear, coeficiente constante, homogênea ou não homogênea. E eu posso ter uma equação linear, coeficientes variáveis, homogênea ou não homogênea. Certo? Vamos ver como é que funciona isso aí. Seguinte. Uma equação diferencial com coeficientes constantes vai ser dada da seguinte forma. Então eu vou ter uma equação, aqui é só um exemplo, tá? De segunda ordem. Poderia ser de terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, N ordens, tá? Mas aqui eu coloquei de segunda só para ficar mais ilustrativo. Por exemplo, eu tenho aqui um A vezes a derivada segunda de Y em relação a X, mais um B vezes a derivada primeira, mais um C vezes Y. Isso é igual a uma função alfa de X, tá? Uma função alfa de X. O que acontece aí? Coeficiente constante. O nome já é meio sugestivo, né? Quando é que você tem uma equação de coeficiente constante? Bom, como vocês podem ver, essa equação aqui é linear, tá? Ela atende aquelas duas condições que a gente falou anteriormente. E os coeficientes são constantes, tá? São números, onde A, B e C são números, perfeito? São coeficientes constantes. E aí, quando é que ela é homogênea ou não homogênea? Bom, acontece o seguinte, que se alfa de x for zero, essa vai ser dita uma equação homogênea, tá? Ao passo que se alfa de x for diferente de zero, vai ser uma equação não homogênea. Fechou? Basicamente é essa a diferença. E para coeficientes variáveis, a gente vai ter, de maneira geral aqui, um a de x vezes a derivada segunda, mais um b de x vezes a primeira derivada, mais um c de x vezes a própria função, igual a um r de x, que é uma função de x, uma função qualquer de x. Tá ok? Só que agora, como o nome também já é meio sugestivo, coeficientes variáveis indicam que esses meus coeficientes, que vão estar na frente das derivadas, vão ser funções, tá? Funções que dependem de x, dependem da mesma variável da qual a grandeza y depende, perfeito? Então agora eu tenho um a de x, que não é constante, né? Ele varia dependendo de x, um b de x, que também varia, um c de x, que também varia. E aqui, semelhante ao caso anterior, se r de x é zero, então a equação é dita homogênea. Se r de x é diferente de zero, então a equação é dita não homogênea. Perfeito? Basicamente é assim que funciona. Lembrando que aqui também poderia ter y 3 linhas, y 4 linhas, y n linhas. Enfim, perfeito? Eu só coloquei aqui de segunda ordem para ficar mais fácil, mais ilustrativo. Beleza, baseado então em toda essa primeira aula, a gente pode partir para os exercícios, fechou? Primeiro exercício aqui, a gente vai... esse exercício a gente vai ter que classificar, tá? Baseado em tudo que a gente viu, ó, grau, ordem, linearidade, não homogênea, coeficientes constantes, coeficientes variáveis, enfim, vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma equação de... Vamos ver a ordem, né? Ordem, primeiro. Vamos ver o grau. O grau, a ordem. Vamos lá, ordem. O que é ordem? Ordem é o número da mais alta derivada. A mais alta derivada aqui é essa aqui, segunda. Então, qual é a ordem? 2. Grau. Grau é o expoente da mais alta derivada. A mais alta derivada aqui é essa.
Qual é o expoente dela? 1. Grau 1. Perfeito? Vamos olhar para os coeficientes. R aqui é uma constante. Aqui o coeficiente não está explícito, mas o coeficiente é 1 sobre C, o qual é uma constante também. E aqui na frente a gente pode dizer que tem o 1 vezes tudo isso. Então, como vocês podem ver, olha, o meu A, B e C entre aspas, são constantes. Consequentemente, coeficientes constantes. Perfeito? Coeficientes constantes. O que mais que a gente pode dizer? Se ela é linear, é linear. É linear, né? Porque, olha, quem é a minha variável dependente aqui? É y, certo? Eu não tenho produtos entre y e suas derivadas, tá? Não tenho. E y e suas derivadas são todos de primeiro grau. Então, eu atendo as duas condições que eu preciso para essa equação diferencial ser linear. Então, linear. Linear. Perfeito. Agora, é homogênea ou não é homogênea? Bom, aqui era para ter um alfa de x, né? E esse alfa de x, nesse caso, ele é zero. Então, é uma equação homogênea. Equação diferencial homogênea. E, além de tudo, ordinária, né? Uma equação diferencial ordinária. Porque eu tenho somente uma variável dependente atrelada a uma variável independente, né? A minha corrente, nesse caso, só depende do tempo, perfeito? E eu só trabalho com diferenciais totais, não tem nenhum diferencial parcial. Então, essa é uma equação ordinária. Fechou? Acho que ficou entendido, né? Vamos para os próximos exercícios. Exercício número 2 aqui. Vamos lá, ordem. Ordem, grau. Beleza. Qual é a ordem? A ordem, lembrando, é o número da mais alta derivada. A mais alta derivada aqui é a segunda. Então, ordem 2. Perfeito. Quem é grau? Grau é o expoente da mais alta derivada. Essa segunda derivada não está elevada. Ela está elevada, aliás, ao expoente 1. Então, grau 1. Perfeito? Essa equação aqui ela é linear. Bora ver. Não tem produto entre y e suas derivadas. E y e suas derivadas são todos de primeira ordem. São todos de primeiro grau. Então, linear. Ela é linear. O que acontece aqui? Ó? O alfa de x, que no caso é esse cara aqui, vocês estão vendo que ele é diferente de zero, né? Ele é menos 4 seno de x, menos 2 cosseno de x. Isso é uma função de x, certo? Que está do outro lado da igualdade. E isso é diferente de zero, tá? Então, essa equação ela já não é homogênea. Justamente, não homogênea. Não homogênea, perfeito. O que mais que a gente pode ver? Se ela é linear, se é ordinária, é uma equação diferencial ordinária? Com certeza. Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui somente com y, que depende de x, uma variável dependente atrelada a uma única variável independente, e eu estou trabalhando aqui com diferenciais totais, tá? Então ela é ordinária. Equação diferencial ordinária. E seus coeficientes? Aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem o 1 aqui na frente, né? Bom, esses coeficientes, como vocês podem ver, são todos constantes, são todos números. Então, de coeficiente constantes. Constantes. Coeficientes constantes. Perfeito? Vamos lá. Mais exercício aqui. Seguinte. Vamos analisar primeiro grau.
Depois ordem, certo? Qual é a ordem desta equação diferencial? Quem é a mais alta derivada aqui? A primeira, né? Olha, aqui a gente tem primeira derivada, aqui a gente tem primeira derivada. E aqui a gente tem a própria função, só que ela está ao quadrado. Isso aqui não é a derivada, tá? Isso aqui é a própria função ao quadrado. Então, qual é a ordem? A ordem é 1, porque a ordem é o número da mais alta derivada, e nesse caso a mais alta derivada é a primeira. Qual é o grau? O grau é o expoente da mais alta derivada. Agora sim, olha, a gente tem a derivada primeira aqui, primeira derivada, só que essa primeira derivada está elevada ao quadrado, e esse é o expoente, e esse cara aí que me diz o grau. Né? Então, qual é o grau? Grau 2. Perfeito, perfeito. Agora a gente pode analisar que mais? Quais são os critérios? A gente pode analisar com relação à homogeneidade, né? Claramente a gente vê aqui que alfa de x, nesse caso, é 0. Então, homogênea. Homogênea. A gente vê também, olha, que aqui eu posso ter 1. Aqui eu já tenho x. E aqui é como se eu tivesse menos 1 vezes y ao quadrado. Tá? E aí, fica a dúvida. Os coeficientes dessa equação são constantes ou são variáveis? Seguinte, se você tem pelo menos um coeficiente variável, então você pode classificar como coeficientes variáveis. Perfeito? Basta um coeficiente ser variável. Por que um coeficiente aqui é variável? Porque um dos coeficientes é o x, e x é uma variável. Né? Ele pode assumir qualquer valor, então é um coeficiente variável. Além do mais, isso aqui poderia muito bem ser um b de x. B de x igual a x. Perfeito. Tá, então, grau 2, ordem 1, homogênea, coeficientes variáveis. Ela é linear? Ela não é linear, né? Por quê? Porque ela já não satisfaz a primeira condição. A variável dependente e suas derivadas tem que ser de grau 1. Aqui a variável dependente, vocês já veem que ela é de grau 2. E a primeira derivada também. Né? Então já não satisfaz a primeira equação. Já posso dizer que ela é não linear. Não linear. E aí, ela é uma equação diferencial ordinária ou não? Ela é, né? Por quê? A gente está trabalhando aqui somente com diferenciais totais e a gente sabe que essa é uma função y que está atrelada a uma variável independente x. Beleza? Então a gente tem uma grandeza dependente atrelada a uma única grandeza independente, y de x, e tem derivadas totais, então essa aqui é uma equação ordinária. Perfeito? Fechou. Último exemplo. Esse último exemplo aqui, olha, para ficar mais fácil, você pode enxergar de outra forma. Pode ficar a derivada segunda de y dx quadrado. A gente fala quadrado por causa do costume, tá? Mas isso não é expoente, tá bom? Então fica a derivada segunda de y em relação a x menos 3 dy dx igual a x, tá? Você pode deixar dessa forma. E aí, bora lá. Grau, ordem. Vamos analisar o alfa de x também. Vamos lá. Começando pela ordem, tá? A ordem é o número da mais alta derivada. A mais alta derivada aqui é o 2. É a segunda derivada, aliás, né? Então, qual que é a ordem? Ordem 2. Qual que é o grau? Expoente da mais alta derivada. Então, seria esse expoente aqui, que é 1. Perfeito? Então, grau 1. E o alfa de x, hein? Ele é 0 ou diferente de 0? Bom, aqui a gente pode ver que alfa de x
é diferente de zero. Então essa equação eu posso dizer que ela é não homogênea. Não homogênea. Perfeito? Ela é não homogênea. O que mais que a gente pode dizer sobre a sua linearidade, né? Vamos lá. Vamos ver se ela atende as duas preposições para ser linear. Variável dependente e suas derivadas têm que ser de primeiro grau. Nesse caso aqui, eu não tenho variável só a variável dependente, né? Não tem um termo que é só o y, mas tudo bem, não tem problema. A primeira derivada de y em relação a x está no expoente 1 e a segunda derivada também, então atende o primeiro critério. Tá, vamos ver agora se atende o segundo critério para ser linear, né? O segundo critério é que eu não posso ter produto entre derivada e variável dependente. Vamos lá então. Aqui no primeiro termo só tem a primeira derivada, não tem variável dependente aqui, nenhum produto envolvendo elas. Aqui no outro termo a gente só tem segunda derivada, não tem produto entre segunda derivada e variável dependente, então perfeito. Consequentemente a gente atende as condições 1 e 2 para ser linear. Consequentemente, essa é uma equação linear. Certo? Vamos agora para os coeficientes dessa equação, né? Percebam que aqui na frente eu tenho 1 que multiplica aqui e aqui eu tenho o menos 3. Se os meus coeficientes são números, né? Números reais aqui, 1 menos 3, então só pode ser uma equação de coeficientes constantes. Perfeito. Bom, além disso, a gente vai dizer se é uma equação diferencial ordinária ou não. Aqui a gente vê que a gente tem uma grandeza y dependente de uma grandeza x que é independente. Então, se a gente tem uma grandeza dependente atrelada a uma única grandeza independente, essa equação, e além disso a gente está trabalhando com diferenciais totais, né? Não tem nenhum diferencial parcial aí, então ela é uma equação diferencial ordinária. Isso aí. Isso aí. Perfeito? Bom, a gente vai terminar essa aula por aqui, tá? E gostaria de agradecer vocês que assistiram até aqui. Essas notas de aula, novamente, a gente vai disponibilizar no link aqui na descrição para você acessar, tá? Você vai ter acesso a esse PDF aí, para você ver tudo que foi explicadinho aqui durante a aula. Perfeito? E vejo vocês na segunda aula dessa playlist. Até mais, muito obrigado.